meus amores? Vocês estão bem? Mais uma aula de geografia começando agora. Sexto ano do ensino fundamental. Hoje é a nossa aula 19, viu? Com o tema As bacias hidrográficas e as transformações do ambiente urbano e rurais. Sou a professora Bernadette de Souza. Vamos juntos conhecer as nossas bacias hidrográficas, tá, meus amores? Bom, primeiro vocês têm que saber o que são bacias hidrográficas, prof. Bom, todas as bacias hidrográficas, elas são áreas de território ou de uma região composta por um rio principal, tá? E os seus afluentes, que vão escoando para o mesmo curso d'água, abastecendo, tá? Então, vê só, as principais bacias hidrográficas no Brasil são das Amazonas, Tocantins-Araguaia, Platina, que é Paraná, Paraguai e Uruguai. E a do nosso Rio São Francisco, viu? Porque ele vai cortando vários estados. Então, vamos lá. A bacia hidrográfica, o termo utilizado é caracterizar uma porção de território delimitada, drenada por um rio principal e seus afluentes. As águas da bacia hidrográfica, gente, elas escoam ao mesmo sentido e vão em direção a uma porção mais baixa da área topográfica, seguindo o padrão de relevo. O que é isso, professora? Não entendi muito bem. Veja só. Para escoar essa água dessa bacia hidrográfica, ela tem que estar no sentido mais alto, que vai descendo para uma porção mais baixa da topografia, do relevo, meus amores, certo? Então, é esse movimento assim que ela vai poder funcionar, essa bacia hidrográfica. Elas são elementos naturais de extrema importância para o nosso meio natural. Por quê, meus anjos? Porque elas são responsáveis pela manutenção dos nossos biomas, tanto os brasileiros como os mundiais, além de dar base para o desenvolvimento das atividades econômicas ligadas ao setor primário da economia, como é a pecuária e a agricultura. Lembra? Setor primário da nossa economia, que é o primeiro setor, é a agricultura e a pecuária. Viu? Ela está diretamente ligada. Porque como é que a gente vai poder utilizar, transformar, manusear a nossa agricultura e a nossa pecuária se não tiver um elemento água, que é essencial, que se não tiver todos os outros elementos próximos que vai poder funcionar essa engrenagem aí, tá bom? Mas, prof, o que é setor primário que a senhora falou nesse instante? Meus amores, setor primário corresponde àquele campo de atividade econômicas referida à produção das matérias-primas. É aquele, gente, que a gente chama de produtos primários, por serem, em geral, recursos cultivados ou extraídos da natureza e que posteriormente vão ser consumidos e transformados em mercadorias, meus anjos. Preste atenção. Essas atividades são pertencentes ao setor primário, que são a agricultura, a pecuária, o extrativismo vegetal, animal e o mineral. Então, todas as atividades que você pega a matéria-prima e vai tentar transformá-la, tirando o produto primário em outra coisa, é o setor primário. Tá bom, meus amores? Aí, no slide, você está vendo uma foto de como é que era a agricultura lá no período remoto do Egito antigo. Vê aí, olha como é que era. Os bois, com seu horário natural, e os escravos tentando mobilizar o boi para correr, que chama carro de boi, né? E com isso vai preparando suco para a agricultura, que é aquele cavar o negocinho do chão, né, meus amores? Eita, que coisa linda, a bacia do Rio São Francisco, bacia do São Francisco, tá? Vejam aí o percurso, olha nesse mapa aí, o percurso que a bacia do Rio São Francisco, gente, faz. Vocês estão dando uma olhada aí, estão verificando o caminho dele, é bem longo, porque é um dos grandes rios, um grande extenso, né, com extensão maior. Então, vamos lá. Olha agora uma foto com a imagem mais nítida, porque ali foi só a imagem
do mapa. Aí o encontro das águas com o relevo, com a vegetação. É muito lindo o Rio São Francisco. Então, vê só. O que separa de uma bacia hidrográfica de uma outra são as divisores de água, que são estrutura do relevo, como os morros, as serras, as chapadas ou os picos. Eles é que vão definir, meus anjos, o padrão de drenagem de água da chuva ou dos rios nascentes, que vão determinar, por meio da topografia, por meio dos relevos, para onde essas águas vão escoar, tá certo? Quais são os elementos de uma bacia hidrográfica, prof? Bom, as bacias hidrográficas possuem alguns elementos básicos, viu, meus anjos? Que também são chamados de estrutura de bacia. São eles o nascente, o rio principal, a divisão de águas, o afluentes e voz ou exutório, tá? O que eu acabei de falar tá aí mostrando, veja nos slides, a divisão de água, a voz, que é lá embaixo, o afluente do rio, a nascente, que é lá em cima. Veja, respeita a topografia aí, lá em cima, e o afluente dele, onde eles vão gerar, vão descer, passando pelo rio principal até chegar à voz. Ali tem a divisão das águas, que ele pode ser para um lado, pode ser para outro rio, e com isso eles vão alimentando os diversos rios, tá bom? Esses são os principais elementos da bacia hidrográfica. Bora lá, um por um. Nascente. O que seria nascente? Bom, nascente é o local, gente, onde se inicia uma bacia hidrográfica, é o nascimento mesmo, isso que eu não está dizendo. Geralmente é um ponto mais elevado. Lembra dos slides ali? É o topo mais alto do relevo. E também onde se encontra o principal nascente do rio é que dá um nome à bacia, tá? Por isso que chama Bacia de São Francisco. É a bacia do Rio São Francisco, foi o principal início ali, então vai se dar o nome da bacia. O rio principal, meus anjos, é o maior em volume e extensão da bacia. Recebe água dos rios menores que tem função de abastecê-lo. Por isso é chamado rio principal. Divisor de águas. Estrutura do relevo que tem como um papel de dividir as áreas das bacias. Normalmente, gente, são os morros, são as serras, são os picos, as montanhas ou outras estruturas elevadas do relevo. Lembre-se, isso aqui é no geral, porque no nosso Brasil a gente não tem dobramentos modernos que dá o nascimento das montanhas. A gente aqui só tem o cristalino e sedimentares, tá bom, meus amores? Mas como aqui esse divisor de água é para respeitar todas as bacias de todo mundo, temos que colocar as montanhas aí no meio. Afluentes. Consistem em rios menores que vão desaguar no rio principal e tem a função de quê? Abastecer esse rio maior, gente. Esses são os afluentes. Os menorzinhos vão desaguar no principal com o intuito de abastecer o maior. E o que é voz? Foz, ele é o final da bacia, é o local onde as águas vão se encontrar no oceano ou desaguar em uma bacia hidrográfica maior, gente. Perdão, tá? E também conhecida como cientificamente um exutório. É que pode ser do tipo do estuário ou um delta, certo? Voz é isso, gente. Imagina uma grande bacia onde vai caindo as águas que vão... Aí essa bacia pode ser um oceano ou outra bacia hidrográfica que eles vão se encontrar e fica lá, tipo, armazenado, tá bom? Mas qual é a função de uma bacia hidrográfica, meus amores? Vamos pensar qual é? Bom, a função é determinada pelo uso do que é feito às suas águas, ou seja, depende do local, depende do lugar onde a bacia se encontra e automaticamente das atividades desenvolvidas na região. A função primária de uma água consiste no abastecimento, que é o uso das águas da cidade no campo para o consumo humano. Essa é uma das funções principais, tá bom? Porém,
o uso mais comum da água no Brasil está na irrigação. Não está no consumo, mas para irrigar o primeiro setor, que é a agricultura e a pecuária. Essa atividade, ela consome muita quantidade de água, gente, no nosso território brasileiro, pois somos um dos países com a maior área plantada no mundo e direcionamos essa grande parte de recursos hídricos para essa atividade econômica. A indústria também consome grande parcela de água do nosso país. As atividades industriais, como processamento, lavagem e produção de alimentos industrializados, são as que mais geram esse recurso, que mais gastam, geram não, é o que mais gastam esse recurso. Veja só, a irrigação na agricultura e a indústria é o que tem uma parcela também muito grande. Por quê? Porque vai ter o processamento do produto, a lavagem, a produção desses alimentos, tudo isso vai consumir muito esse recurso hídrico que é a nossa água. Aí você está vendo uma foto de um vinhedo, né, lá da irrigação São Francisco. Aí você percebe que o homem está segurando lá o cacho de uva, vê aí nos slides, eles se gastam muita irrigação, mas como está próximo ao Rio São Francisco, perfeito. Não se gasta nenhuma gota do rio, porque toda a drenagem vai para lá, então todo o mecanismo é bem aproveitado a água para alimentar essa plantação de uvas aí. Fazer aqueles belos vinhos. Há destaque também para a produção de eletricidade, né? Você viu a agricultura, a pecuária, para irrigação e tal, mas também viu para a indústria e agora a gente utiliza muito na produção da eletricidade hidráulica, ó, as luzes aqui, ou hidroeletricidade, tá bom? O país é um dos principais produtores de energia elétrica e hidráulica do mundo. A nossa produção demanda grandes áreas alagadas. Todas as 12 regiões hidrográficas do Brasil possuem um potencial, mas a região da Bacia da Amazônia, ela merece um destaque pelos seus 209 mil quilômetros quadrados de água. Gente, é quase 60 vezes mais água que o segundo maior rio do mundo, que é o rio Nilo. Imagina, a nossa bacia amazônica, ela é um destaque, porque ela tem muita extensão de água, quase 60 vezes mais que o nosso maior segundo rio, Rio Nilo, lá no Egito. Ai, meu Deus, tem um problema aqui técnico, Ronaldo. Só um instante, viu, meus amores? Que eu tô tentando... Passou, peraí, agora passou demais. Vamos lá. A foto que você está vendo aqui no slide, aqui é tudo assim, meu filho, não se aperrei não. A Itaipu. Itaipu, você está vendo uma foto aí, tá? Que tá parecendo uma cascata. Você veja como é que é para fazer uma hidrelétrica, veja só. A parte mais alta está sendo armazenada a água, tá vendo aí? Vamos ver a imagem. Tem as comportas que agora estão abertas, por isso que está descendo esse monte de volume d'água que vai jorrando no rio principal, o afluente, que depois vai desembocando, vai descendo até chegar numa voz. Que é essas águas armazenadas aqui é para o nosso consumo e para irrigação e para as indústrias. Tá certo, meus amores? É assim que funciona essa barragem aí, chamada Itaipu. Bom, gente, e tipos de bacias hidrográficas? Vamos ver quais são esses tipos? Meus anjos, prestem atenção. Nem todas as bacias hidrográficas elas são iguais, tá? Elas diferenciam-se no tamanho, no perfil, no relevo, na estrutura territorial e até mesmo nas suas funções. Sabiam disso? Por isso que os tipos de bacias hidrográficas, elas são definidos pelo destino que as águas dessa bacia. Existem vários padrões, tá? De drenagem das águas dos rios, que se direcionam a vários lugares. Portanto, não vão esquecer, os tipos de bacias hidrográficas são definidos pelo destino das águas dessa bacia, ok? Então, bora lá. Olha o nomezinho delas. Preste atenção, meus cotocos de gente. Exorreicas, endorreicas,
arreicas, criptorreicas. Eita, prof, que nome é isso? Mas vamos lá, devagarzinho. Exoreicas, são aquelas bacias que as águas escoam diretamente para o mar, tá? São as mais comuns do nosso Brasil. Aqui mesmo no Recife, tem aquela braçada do encontro do rio com o mar. Lindo. Quem já andou de catamarã sabe. Endorreicas são aquelas bacias que as águas desaguam em lagos e lagoas ou em algum mar fechado, tá bom? Areicas, que danada essa bacia, onde é que elas águas? Ela vai por aí, ó, vê. As águas que não se direcionam a um lugar específico. Ela se perde-se no meio do caminho, ela pode evaporar, ou ela pode filtrar no solo, ela não chega até o final não, tá? Essas águas não. Por isso que ela é esse nome específico, porque ela vai se perdendo no meio do caminho. Criptorreicas, bacias que se direcionam ao interior da terra, alimentando assim lagos, cavernas, grutas e rios subterrâneos. Deu para entender, meus cotocos de gente? Sexto ano, deu para entender, né? Vamos memorizar esses nomezinhos e o que cada um representa. Não é tão ruim assim não, mas depois com a prática a gente se envolve, tá? Os professores aí dão incentivo para poder esses nomes complicadinhos. Vamos por uma curiosidade? Vamos lá, meus anjos? A bacia do Rio Amazônia, ela é a maior bacia do mundo, cobrindo quase 45% do nosso território brasileiro, meus amores. Ela abrange territórios de mais de 8 países do Brasil. São eles, veja só, além do Brasil, Suriname, Guiana, Guiana Francesa, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Além disso, está em 7 estados brasileiros. Quais são eles, professora? Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso do Sul. O nome dessa bacia, meus amores, é o mesmo nome do rio, do maior rio presente nela, o rio Amazônia. Lembra? O nome da bacia geralmente é o nome do rio principal. Pronto, o principal é o rio Amazônia, por isso que é a bacia do rio Amazonas. Considerado o maior rio do mundo, tanto em extensão territorial quanto em volume. Esse rio possui um enorme potencial para geração de energia e abastecimento para o Brasil e do mundo. Sabiam disso, meus anjos? A bacia do Rio São Francisco é a principal bacia da região do Nordeste do Brasil, a nossa. Então, sendo usada para o abastecimento, transportes, agricultura e geração de energia. Consiste num único rio perene que atravessa essa região. O Rio São Francisco, meus amores, além da importância econômica e social, carrega também um forte valor cultural para o Nordeste brasileiro. Por quê? Porque ele abrange os 7 estados, a Bahia, Minas Gerais, o nosso Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal. Certo, meus amores? Essa é mais uma curiosidade do Rio São Francisco, da bacia do Rio São Francisco. E aí, o que vocês acharam da nossa aula? Vamos treinar um pouco? Bora lá, meus anjos? Bom, primeira questão é: a rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras coisas, as seguintes características. Vamos lá? Letra A: grande potencial hidráulico, predomínio de rios perenes e predomínio de voz do tipo delta. Quem assistiu a aula do início já deve estar já sabendo mais ou menos. B: drenagem exorreica, predomínio de rios de planalto, predomínio de voz do tipo estuário. Tá, meus anjos? Letrinha C: predomínio de rios temporários, drenagem endorreica e grande potencial hidráulico. Letra D, meus amores: regime de alimentação pluvial.
tá? Baixo potencial hidráulico, porque é alimentando mais pelas águas das chuvas. E predomínio de rios de planícies. Sabe aí, hein? Letra E, drenagem endorreica, predomínio de rios perenes e regime de alimentação pluvial. Vamos pensar um pouco, meus cotocos de gente do 6º ano, do meu grande Pernambuco. Vamos lá? Vou dar só um pouquinho de tempo. Tempo! O professor hoje está demais, né? Vamos lá? Qual será a resposta? B. Por quê, gente? Porque prevalece no Brasil os tipos de bacias exorreicas, ou seja, rios que têm sua drenagem, escoamento direto para o mar. Lembra que eu já expliquei daqueles tipos, os elementos e vós em estuários, pois quase não temos no país vós em delta. Lembrou, meus amores? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. A gente está falando agora sobre as principais ameaças para a bacia do nosso Rio São Francisco. Quais são, meus anjos? Letrinha A, mineração, irrigação e poluição. Letra B, grande período de seca no Nordeste. Será que é essa? Letra C, grandes cidades. Letra D, navegação de barcos nos trechos navegáveis de Rio São Francisco. Gente, qual dessas é a principal ou as principais ameaças para a bacia do nosso Rio São Francisco? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá? Vê aí nos slides. Letra A, mineração, irrigação e poluição. Letra B, grande período de seca no Nordeste. Letra C, as grandes cidades. Ou a letra D, navegação de barcos no trecho navegável de São Francisco. Posso dizer, meus amores? Vamos? Eita, que hoje está com defeito. É a letra A, meus amores. As principais ameaças para o nosso Rio São Francisco, justamente é a mineração, onde vai correr uma grande erosão. Irrigação, pelo grande consumo de volume d'água. E a poluição, que infelizmente polui demais os nossos lençóis, o nosso solo, nossas águas, nossas nascentes. Então, essas são as grandes ameaças para a nossa bacia do Rio São Francisco. O que vocês acharam do assunto de hoje, hein? Diz aí, coloca o seu likezinho aí, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Só são essas duas perguntas, tá bom, meus amores? Espero que vocês, na próxima aula, fiquem com Deus. Um cheiro, tá? Tchau!